Olá, turma de Geometria Analítica ou Álgebra Vetorial, sejam muito bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo nós vamos descobrir como encontrar a distância entre dois pontos de forma algébrica, ou seja, envolvendo apenas números. Porque a gente já viu na exposição anterior, se a questão fosse antes da geometria analítica, né, há 1000 anos atrás, qual é a distância entre dois pontos? Aí o estudante ia vir, pegar a régua dele, chegar lá e medir. A distância entre os pontos A e B deu 5,5, professor. Pronto. Tá certo? Tá certo. É aceitável? Com certeza é aceitável, porque essa é uma forma de resolver os problemas de forma gráfica. Mas a gente não quer isso nesse curso. A gente quer se libertar desse trabalho. A gente quer somente vida boa. A gente quer somente facilidade na vida. Bem, então, para fazer isso, a gente já viu na exposição anterior que a esses dois pontos A e B, nós podemos associar, no caso ao ponto A, que é um par de números. Né? O primeiro número é a coordenada x ou abscissa, o segundo número é a coordenada y ordenada. Mas antes de fazer isso, vamos descobrir como encontrar a distância entre dois pontos nos casos mais simples. Por exemplo, qual é a distância desse ponto aqui até a origem? Pelo que a gente discutiu, ou pelo que a gente fez já no ensino fundamental, basta você ver a distância entre esses dois pontos. Na reta, vou pegar a régua, vou medir 0, 2,5, deu 3 unidades aproximadamente. Vou colocar 3 para não dizer 2,99. Pronto. Então, esse ponto aqui, ó, que está sobre o eixo do x, ele tem coordenada 3. Não confunda, tá? Você pode chegar aqui marcando de 1 em 1, marcar tipo 1, 2, 3 e aqui tem 3. Mas esse ponto que está no x tem coordenada x igual a 3. E qual é a coordenada y dele? Ora, a coordenada y dele vai ser 0, né? Porque quando eu traçar a reta que é perpendicular a y, passando por esse ponto, vai ser exatamente o eixo x, né? Que vai tocar aqui no 0. Então, esse ponto tem coordenada x igual a 3 e coordenada y igual a 0. Mas eu vou colocar somente um 3 aqui. Então, se eu quero calcular a distância desse ponto até a origem, quanto vale? 3, né? Que eu vou fazer esse número, 3 menos 0 dá 3. Beleza. Agora eu quero saber, então, qual seria a coordenada desse outro ponto aqui, a coordenada x, esse outro ponto. O que é que você faz? Pelo que a gente viu no ensino fundamental, você vem com a régua e vai medir, que dá 7,5, dá 8. Então, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenada, esse ponto do plano, ele tem sempre, todo ponto tem sempre duas coordenadas, mas a coordenada x dele é 8 e a coordenada y é 0. Eu estou marcando esse 3 e esse 8 para dizer que a distância daqui até o 0, né, até a origem, é 3. A distância desse ponto até a origem é 8. Esses são os casos mais fáceis, que são semelhantes àquilo que eu expliquei na exposição anterior. Né? Você tem, quando você coloca os pontos na reta, você começa com 0, e aí os pontos deles são positivos, as que são negativos, e para saber quem é as coordenadas de um ponto, basta você pegar e ver a distância desse ponto até a origem. Bem, Fábio, professor, nesse caso está muito fácil. E, então, qual é a distância desse ponto, que é o que tem coordenada x igual a 8, y igual a 0, até esse outro ponto que tem coordenada x igual a 3, y igual a 0, ou que tem coordenada abscissa 8 e ordenada 0. Ou seja, eu quero a distância daqui até aqui. Nesse caso, você vai dizer, professor, como eu sei que tudo isso, do 0 até que vale 8, e do 0 até que vale 3, então quando eu retirar desse 8 essa parte aqui que tem 3, vai restar 5, que é exatamente 8 menos 3, que é também como a gente fazia lá no nono ano, né, para encontrar a distância entre dois pontos. Você fazia a diferença do maior, fazia a diferença, né, você fazer o maior menos o menor. Então 8 menos 5 dá 8 menos 3 dá 5. Então a distância entre esses dois pontos aqui é 5. Muito bem. A mesma coisa a gente pode fazer para esses dois outros pontos que estão aqui, ó, nesse eixo dos y. Esse caso é mais fácil encontrar a distância entre os pontos dessa maneira, né? Porque eles estão alinhados assim no eixo x, no eixo y. Mas esses dois pontos, A e B? Para fazer isso, agora tem uma certa complicação. E nós vamos precisar agora um pouco da geometria para encontrar a distância do ponto A até o ponto B. Para fazer isso,
Então eu vou encontrar quem são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Eu já sei que para o ponto B, como é que eu encontro quem são as coordenadas do ponto B? Eu vou passar retas perpendiculares ao eixo X passando por B, ou paralelo ao Y e Y passando por B, para determinar onde essas retas tocam os eixos coordenadas X e Y. Então, vou passar a primeira reta aqui, por B. Observa exatamente aqui no 8. Ó. Vai fazer um bem de leve. Então, a coordenada X do ponto B, vou colocar aqui entre parênteses logo, essa coordenada aqui, o X, é igual a 8. E a coordenada Y? A coordenada Y coincide com esse valor aqui, ó, que eu vou medir agora na régua. Observe que eu não estou usando centímetros na régua nesse caso. Eu podia usar centímetros, que é esse aqui. Ó. Mas não é esse que estou falando. Estou usando um outro medidor qualquer para mostrar para você que não é obrigado você usar centímetros, milímetros, não. Qualquer valor que você consiga fazer igualmente, né? Marcar equiespaçados os valores, que seja a mesma distância de um para o outro. Que dá exatamente 3. Ó. Vai do 0 até... Aqui é 2,5, 3, 3,5. Então, isso aqui tem 3. Sério que é 3? Deixa eu olhar mais uma vez. É, realmente, 3. Então, as coordenadas desse ponto B, a coordenada X é 8, a abscissa, e a ordenada é 3. Vamos fazer a mesma coisa agora para o ponto A. Dá para vocês verem aí no olhômetro que eu já coloquei para ficar mais fácil nossa vida, que é a coordenada do ponto A. Vou traçar aqui bem de levezinho, para você ver que a coordenada X é igual a 3, a abscissa. E quem é a coordenada Y? Exatamente esse ponto está marcado aqui, eu vou ver qual é a coordenada desse ponto que está no eixo Y. Ele tem duas coordenadas, a coordenada Y e a coordenada X. Né? A distância dele até a origem dá 5. Então ele tem coordenada Y igual a 5 e X igual a 0. Então as coordenadas do ponto A vai ser 3, X igual a 3 e Y igual a 5. Ou abscissa 3, ordenada 5. E agora, como é que eu faço para calcular a distância entre esses dois pontos? Para fazer isso, eu vou fazer agora um traçado um pouco mais grosso para ilustrar para vocês, ó, que eu sei calcular a distância, o tamanho desse segmento aqui, que eu fiz mais grosso. Eu sei que aqui, daqui para cá, mede 5 unidades, né, que é 8 menos 5. E essa figura aqui, quando a gente fez esses traçados, todos eles são traçados paralelos ou perpendiculares a esses eixos. Então esses ângulos são sempre ângulos de 90 graus. São sempre ângulos de 90 graus, todos eles. Essa figura aqui é um retângulo. Se é um retângulo, a gente sabe que os lados opostos de um retângulo têm a mesma medida. Como essa medida aqui, daqui para cá é 8 menos 3, que é 5, essa medida aqui ó, é 5. Então a medida desse outro segmento também vai ser 5 unidades. E qual é a medida desse segmento daqui para cá? Da mesma maneira que a gente viu que isso aqui vale 5, que é 8 menos 3, essa medida daqui, desse ponto até esse, né, vai ser, o total tudo é 5, esse aqui é 3, então vai dar 5 menos 3, que é 2, porque mais uma vez isso aqui é um retângulo. Ó, todos esses ângulos, vou fazer de leve só para a gente ver, todos esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus. O único que eu vou destacar vai ser esse segmentozinho aqui, que vai ser a altura de um triângulo. Todos os ângulos 90 graus, então esse tamanho desse segmento aqui, que é 2 unidades, também vai ocorrer nesse lado. Então, como eu quero encontrar a distância do ponto A até o ponto B, quando eu traçar aqui o segmento que tem extremidades no ponto A e B, nós vamos ter um triângulo retângulo. E a distância do ponto A até B vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. O triângulo retângulo, esse ângulo também é 90 graus. Lembrando que todos esses ângulos aqui são 90 graus, então esse ângulo é 90 graus. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, cuja essa altura mede 2, a base vale 5, e a distância do ponto A até B, que eu vou colocar assim, ó, D,
com A e B como subíndices, que é lê-se a distância de A até B. Exatamente a hipotenusa desse triângulo. E agora, como é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Relembrando, como é o teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos, os catetos são os lados que não é hipotenusa. Então, um triângulo retângulo tem a hipotenusa, que é esse aqui, tem os catetos lado 2 e lado 5. Então, a soma dos quadrados, então você vai fazer 2 ao quadrado, que é o primeiro cateto ao quadrado, mais 5 ao quadrado, isso vai dar a distância do ponto A até o ponto B ao quadrado. Então esse problema todo geométrico aqui, ó, ele transformou-se em um problema numérico. Transformou-se apenas nessa parte aqui, que 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a distância de A até B ao quadrado. E agora que a gente tem como resolver, vou colocar aqui embaixo. 2 ao quadrado dá quanto? Dá 4. 4. Mais 5 ao quadrado dá 25. Então, a distância, o quadrado da distância de A até B vale 4 mais 25. Como não vai mais caber, vou colocar aqui embaixo. Vamos ter agora a oportunidade de calcular a distância sem fazer nenhuma medição assim, geométrica. Então, a distância de A até B vai ser igual, como nós temos aqui 4 mais 25 é igual a distância até B ao quadrado. Então, se fazer 25 mais 4 dá 29. E vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados. Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 25 mais 4, que é 29. Pronto. Essa dá a distância entre A e B, que deve dar aproximadamente aquela que a gente mediu utilizando a régua, né? Vamos voltar aqui para a régua e ver quanto é que dá, com mais cuidado, e ver se dá o mesmo valor. Está aqui a régua na medição correta. Vamos lá, 0, 1, 2, 3. Opa, não é em centímetros, não. É nessa escala. Então vamos lá, dá maior que 5. O meu desenho não está muito bem feito. Observe que o pontinho termina aqui, ó, e eu coloquei passando um pouco. Então vou colocar pegando pelo ponto. Dá 5, está entre 5,4 5,3, 5,4. Colocar 5,4. Medindo, deu 5,4. Essa distância aqui, ó, medindo. E se a gente fizer na calculadora agora, nós vamos ter que calcular. A gente fez utilizando números, né? Claro que o nosso desenho não foi muito preciso. Raiz quadrada de 29. Vou fazer aqui quanto é que dá a raiz quadrada de 29 na calculadora. Então, para a calculadora. Essa calculadora tem um botão específico para a raiz quadrada, que é isso aqui. Você aperta a raiz quadrada e 29. Igual a 5,38. Que arredondando para duas casas decimais dá 5,4. 5,4 unidades lá. Unidades de medida. Que eu não disse qual era. Unidade de medida qualquer. Que é parecido, né? Aqui a gente mediu, deu 5,4, 5,5. Bem parecido com o valor que a gente obteve dessa maneira. Bem, esse método que eu fiz aqui, que foi um exemplo numérico, você pode resolver com quaisquer que sejam os valores aqui dos pontos. Ou seja, vou fazer aqui um desenho para ilustrar, no caso mais geral, mas exatamente a mesmíssima coisa que a gente fez aqui. Nós vamos considerar que você tem dois pontos. O que eu vou fazer agora, pessoal, é exatamente a mesma coisa que eu fiz antes, só que do jeito que eu fiz antes foi de uma forma envolvendo números. Agora eu vou fazer envolvendo letras. Então vamos supor que nós temos aqui dois pontos A e B. Como antes, vai ser a mesma situação, não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que agora eu vou, em vez de colocar números, vou colocar aqui letras, por exemplo. Digamos que o ponto A tenha coordenadas x1, y1. E o ponto B tenha coordenadas x2, y2. Aqui nós temos o eixo x, aqui temos o eixo y.
Se o ponto B tem coordenadas, ou se o ponto A tem coordenadas x1, y1, quando eu fizer encontrar o desenho da reta que é perpendicular ao eixo x, passando pelo ponto A, ele vai ter que cruzar aqui em um certo ponto. Deixa eu ver se está certo. Ficar mal feito. Faz logo para os dois, para a gente não perder tempo. Porque isso que eu vou fazer agora não é diferente do que eu já falei antes, não, no começo da exposição. Está aqui o ponto. Então, se o ponto A tem a coordenada x1, então essa distância daqui até aqui é exatamente a coordenada do ponto a coordenada x1, né, que é a abscissa. Então esse valor daqui para cá vale x1. Analogamente, como a coordenada a abscissa do ponto B é x2, aqui vale x2. Pronto. Vamos fazer agora para o B e para o A. Então, esse aqui é a coordenada, esse valor daqui para cá, essa distância é a coordenada do ponto B, que é y2. E aqui é a ordenada do ponto A, né? Esse ponto que é y1. Então, eu coloquei aqui ó, os números que representam esses dois vetores, ou seja, o ponto, os dois vetores, não, os dois pontos. O ponto A é x1, y1 e o ponto B é x2, y2. E o que a gente quer fazer é encontrar a distância do segmento que tem extremidades nesses dois pontos. O que a gente quer fazer é encontrar esse valor aqui. Bem, como fazer isso? Como eu acabei de explicar antes, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E a gente vai ter um triângulo retângulo. A gente tem que descobrir quem é a distância, né, qual é o tamanho desse segmento. Como do zero até aqui vale x2 e do zero até aqui vale x1, então esse pedaço todo vai ser a diferença de x2 menos x1. Esse pedacinho aqui ó, é exatamente x2 menos x1. Ou seja, a base desse triângulo retângulo é x2 menos x1. Esse aqui é x2 menos x1. E qual é a altura do triângulo? Mesma ideia, né? O segmento que vai desse ponto até esse aqui, a distância desses dois pontos é o maior menos o menor. Então vai ser y1 menos y2. Então, analogamente, a altura desse triângulo retângulo vai ser y1 menos y2. Então, quando a gente tem um triângulo retângulo, a hipotenusa é a distância do ponto A até o ponto B. E nós vamos agora usar o teorema de Pitágoras. Observe que eu já expliquei antes, porque aqui é y menos y2, aqui é x2 menos y menos x1. Aí, pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, ou seja, esse valor aqui é o quadrado, a distância de A até B ao quadrado, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Qual é essa distância daqui para cá? É x2 menos x1. Então vai ser esse valor ao quadrado, x2 menos x1 ao quadrado, mais o quadrado da altura aqui, que é outro cateto, que é y1 menos y2 ao quadrado. Pronto, aí com isso a gente encontra quem é a distância entre dois pontos em função apenas das coordenadas. Ou seja, um problema que era algébrico tornou-se totalmente numérico. Só tem uma observação para fazer, que a gente vai ter que lembrar. Quando eu faço x1 menos x2 ao quadrado, relembrando aqui dos produtos notáveis, isso é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ser o quadrado do primeiro, que é x1 ao quadrado, aí menos duas vezes o primeiro pelo segundo, dá menos duas vezes x1 vezes x2, mais o quadrado do segundo, que é x2 ao quadrado. E se eu trocasse aqui de lugar, se eu fizesse x2 menos x1 elevado ao quadrado, será que dá a mesma coisa? Vamos ver. É o quadrado do primeiro, x2 ao quadrado, aí menos, né, porque aqui é um sinal de menos,
2 vezes o primeiro pelo segundo dá 2 vezes x2 vezes x1, mais o quadrado do segundo, que é x1, então dá x1 ao quadrado. Deu a mesma coisa, vamos ver se confere. Aqui na primeira tem x1 ao quadrado. Nesse aqui também tem? Tem. Na primeira também tem x2 ao quadrado. Vou colocar aqui em vermelho. Na segunda também tem? Tem. Na primeira tem menos 2 vezes x1, x2. Na segunda também tem menos 2 vezes x1, x2. Menos 2 vezes x1, x2. Tem menos 2 vezes x2, x1. Mas como a gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então isso aqui na realidade é a mesma coisa. Então o que tem em cima tem embaixo. Ou seja, isso significa dizer que se você fizer x1 menos x2 elevado ao quadrado, isso é a mesma coisa que x2 menos x1 elevado ao quadrado. Você pode trocar aqui a ordem, não vai alterar o resultado. Por que eu estou dizendo isso? Só para ficar mais fácil aqui na fórmula que a gente acabou de encontrar. Aqui é x2 menos x1, aqui é y menos y2, mas eu posso trocar aqui do lugar o que eu quiser. Eu vou trocar esse. Então, portanto, a distância entre os pontos A e B, o quadrado desse número, é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1. Porque aqui tanto faz y menos y2 como y menos y1. E agora você pode tirar a raiz quadrada dos dois lados e encontrar uma fórmula, ou seja, uma expressão envolvendo apenas as entradas do problema dos números, que dá a distância entre os dois pontos. Que eu vou colocar aqui destacado na cor vermelha. Portanto, a distância do ponto A até o ponto B vai ser a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais. Onde esses números y2, y1, x2 e x1 são exatamente os números que aparecem nos pontos, né? Ou seja, o problema geométrico dado os pontos A e B, que era uma coisa geométrica aqui os pontos, a gente transformou em números, e com esses números a gente consegue encontrar a distância entre esses dois pontos. Vai ser necessário nas nossas próximas exposições. Bem, pessoal, obrigado por terem assistido essa exposição. Tem muitos exercícios do livro texto para vocês fazerem, que é o livro do Reis e Silva. Você já pode começar a fazer essas questões. Até a próxima exposição.